Olá, galera do Anísio Teixeira. Que saudade de nossas aulas presenciais. Mas estamos vivendo um momento de isolamento social. Que tal aproveitar este tempo livre para que a gente possa aprofundar um pouquinho mais ou até revisar alguns conteúdos que nós trabalhamos no início deste semestre? Um desses conteúdos, se você olhar no nosso slide aí, o tema é Características Gerais dos Seres Vivos. Mas é interessante ressaltar que existem características próprias de cada ser vivo. Por exemplo, nós da espécie humana, nós somos enquadrados no grupo dos mamíferos, porque nós possuímos glândulas mamárias e o corpo coberto de pelos, que são duas características, mas essas não são características compartilhadas por todos os seres vivos. Então, não seria o nosso assunto, porque o nosso assunto é são as características gerais dos seres vivos, aquelas que são compartilhadas por outros seres vivos. Então, nós temos aí um slide que fala de uma primeira característica, que é a composição química. Nós, seres vivos, possuímos uma composição química, ou seja, nós somos feitos de átomos. E esses átomos, os principais, são carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e fósforo. E é interessante ressaltar que esses átomos se reúnem para formar moléculas. As nossas moléculas se reúnem para formar as células, que vocês vão ver esse detalhezinho no nosso último slide. E que nós temos, quimicamente falando, dois tipos de moléculas. As moléculas inorgânicas, que não possuem carbono na sua composição, como exemplo nós temos a água e os sais minerais, e moléculas orgânicas, que possuem carbono na sua composição, como carboidratos, lipídios, proteínas, vitaminas e ácidos nucleicos, que nós vamos estudar no outro momento detalhadamente. No próximo slide, a gente destaca outras características como organização celular, metabolismo, reprodução, material genético, adaptação, evolução e reações a estímulos. Falando em organização celular, existem dois tipos de células. Nosso slide mostra uma organização celular e tipos básicos. Existem seres procariontes e existem seres eucariontes. O que é um ser procarionte? É um ser que possui este tipo de célula, uma célula procariótica, uma célula que tem um material genético, mas esse material genético está disperso no citoplasma, ou seja, não existe uma membrana nuclear que o envolva, que é o caso da carioteca, e as organelas celulares também são muito poucas, como no caso da bactéria nós temos apenas ribossomos. A maioria das organelas não estão presentes nos seres procariontes. Já os seres eucariontes, que têm célula eucariótica, têm uma carioteca, tem uma membrana nuclear presente aí, né, protegendo esse material genético, e tem várias organelas dentro do citoplasma, como ribossomos, lisossomos, que nós falaremos também posteriormente. Lembrando, né, que existem também os vírus, porém os vírus, eles não possuem células. Então, eles não podem ser enquadrados nem como procariontes, nem como eucariontes, porque eles não têm células. E muitos estudiosos ainda têm uma discussão muito grande sobre essa questão dos vírus. Por quê? Os vírus não têm célula, não têm metabolismo próprio, portanto, não seriam seres vivos. Porém, eles têm a característica da reprodução, apesar de não se reproduzir sozinho, precisar de uma célula hospedeira para se reproduzir. Mas este é um assunto que a gente pode depois também discutir. No próximo slide, nós mostramos que alguns seres estão classificados quanto ao número de células. Existem seres unicelulares e existem seres pluricelulares ou multicelulares. Aqueles que têm uma única célula, como bactérias, protozoários, algumas algas e alguns fungos, são chamados de unicelulares. Aqueles que possuem muitas células já são chamados de pluricelulares, como é o caso das plantas e dos animais. Uma próxima característica é o metabolismo. E o que é o metabolismo? São as transformações que as substâncias que acontecem com as substâncias dentro do nosso organismo. É um conjunto, na verdade, de reações químicas que vão acontecer dentro da célula. E esse metabolismo ele pode ser dividido em catabolismo e anabolismo.
Então, uma substância complexa, se ela for quebrada, o nome disso é catabolismo, porque o catabolismo é a degradação, é a quebra de uma substância em moléculas menores ou em átomos. No caso do catabolismo, esse processo é chamado, um dos processos que nós temos é a respiração, onde a glicose sofre uma quebra na presença do oxigênio, nós chamamos esse processo de respiração. No caso do anabolismo, é quando você utiliza átomos e moléculas do seu organismo para poder formar moléculas maiores. No caso das plantas, nós temos o processo da fotossíntese. No próximo slide, mostramos uma reação química chamada de fotossíntese, que envolve gás carbônico e água, produzindo glicose, água e O2 e energia, claro, e o catabolismo, que também é um processo chamado de respiração, onde você tem a quebra de glicose na presença do oxigênio, formando gás carbônico e água. Próxima característica nossa, que é uma característica muito interessante, é a reprodução. Reprodução é a capacidade que o ser vivo tem de perpetuar a sua espécie, de deixar seus genes, né? E de gerar descendentes. Existem dois tipos de reprodução. A reprodução ela pode ser assexuada e sexuada. Assexuada envolve apenas um indivíduo, não há participação de gametas e também não existe variabilidade genética, já que você não tem nem células sexuais. Se, por exemplo, um ser unicelular se divide em dois, esse processo é chamado de cisparidade ou simples divisão. Se for o caso de uma planária e você cortá-la em vários pedaços, como no caso do nosso slide aí, ela foi cortada em 4, você terá 4 planárias. Cada pedaço vai se regenerar. Essa é uma reprodução assexuada. Então, note, na reprodução sexuada, apenas um indivíduo, não precisa de outro, não precisa de células sexuais, não há variabilidade genética, é um processo mais simples e de menos custo energético. Já a reprodução sexuada é um processo que vai haver a participação de gametas, você precisa de 2 indivíduos, você vai precisar então de células sexuais, masculinas e femininas, e aqui você terá uma troca de material genético, onde você terá uma variabilidade genética. Claro que é uma reprodução muito mais complexa. Próximo slide, nós falamos de hereditariedade, porque todos nós, seres vivos, temos um código genético. E esse código genético é que nós vamos repassar para os nossos descendentes. Então, ao se reproduzir, nós estamos transmitindo esse código genético para os nossos descendentes. Isso chama-se hereditariedade e é feito pelo DNA e RNA, que são os nossos ácidos nucleicos. Outra característica também é interessante destacar é que todos nós, seres vivos, temos a capacidade de reagir a estímulos, porque nós temos uma percepção do que acontece externamente. E nós respondemos a este estímulo. Pode ser na presença da luz, na presença da temperatura, na presença da umidade, na presença de um pH. As plantas, por exemplo, elas reagem ao estímulo luz. Muitas plantas se movem em direção à luz, que nós chamamos de fototropismo positivo. Outra característica é que nós podemos nos deslocar. Alguns seres vivos apenas se movimentam, é diferente de deslocamento. Também conseguimos nos adaptar e evoluir. Por conta que nós temos um material genético, nós sofremos mutações, né? Uma alteração no nosso material genético. E isso pode acontecer e, se essas características forem favoráveis, elas continuam na população. O nosso último slide trata dos níveis de organização dos seres vivos. Como eu disse no início, nós somos formados de átomos. Os átomos se reúnem para formar as moléculas. Essas moléculas se reúnem e formam as nossas organelas, as nossas estruturas que estão dentro de uma célula, portanto, formam a célula. Essas células se reúnem de acordo com a sua forma e função e formam os tecidos. Os tecidos, quando se organizam, formam os órgãos. Os órgãos formam os aparelhos ou sistemas. E esses sistemas, trabalhando em harmonia, formam o indivíduo, o organismo. Se você tem vários indivíduos de uma mesma espécie, você tem uma população. Se você tem conjunto de vários seres de espécies diferentes vivendo numa determinada área, você tem uma comunidade. Dentro da comunidade, geralmente, ela vive em um ecossistema. E esse ecossistema faz parte do planeta Terra. Amores,
Agradeço a atenção de vocês, espero ter contribuído. E concluindo, é importante observar que mesmo a gente tendo uma grande diversidade de vida na biosfera, a vida é comum, assim como as características que distinguem os seres vivos. Percebemos que a vida é um conjunto de fatores e processos, justificando a nossa complexidade. Dessa forma, quando nós quisermos identificar um ambiente, um ser vivo, se algo é vivo ou não, basta observar se possui algumas dessas características. Um grande abraço, continuem ficando em casa, se protegendo, para que rapidamente nós estejamos juntos novamente. Beijos!